A mudança social é um dos problemas fundamentais da sociologia, porque as sociedades, embora dependam de certa estabilidade para existir, estão permanentemente sujeitas a transformações. Instituições como família, Estado, religião, educação e trabalho modificam-se ao longo do tempo, assim como valores, normas, relações de poder e formas de organização coletiva. Algumas dessas mudanças são graduais e se desenvolvem durante décadas ou séculos. Outras ocorrem de maneira relativamente rápida e produzem rupturas profundas, como acontece nas grandes revoluções. A sociologia procura justamente compreender por que determinadas sociedades mudam, quais forças impulsionam essas transformações e por que algumas mudanças resultam em reformas enquanto outras provocam revoluções. É importante distinguir inicialmente mudança social de revolução. Mudança social é um conceito amplo. Pode designar desde alterações nos costumes familiares até processos como urbanização, industrialização, secularização ou expansão da educação. Uma revolução constitui uma modalidade específica e particularmente intensa de transformação social. Ela envolve uma ruptura significativa nas estruturas de poder e frequentemente modifica instituições políticas, relações econômicas, hierarquias sociais e sistemas de valores. A Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Russa de 1917 são exemplos clássicos, enquanto a Revolução Industrial representa um processo diferente. Não foi um acontecimento político único, mas uma transformação econômica, tecnológica e social prolongada que alterou profundamente as sociedades europeias e, posteriormente, o mundo. Entre as interpretações clássicas, Karl Marx atribuiu importância central ao conflito social. Para Marx, as sociedades são estruturadas em grande medida pelas formas através das quais os seres humanos produzem sua existência material. Cada sociedade apresenta determinadas forças produtivas, técnicas, conhecimentos, instrumentos e capacidade de trabalho, e determinadas relações de produção, isto é, relações sociais estabelecidas em torno da propriedade e do controle da produção. Esses elementos constituem um modo de produção, como o escravista, o feudal ou o capitalista. A mudança histórica ocorre quando se desenvolvem contradições entre essas estruturas. O crescimento das forças produtivas pode entrar em conflito com relações sociais que já não conseguem acomodá-las. Ao mesmo tempo, as sociedades divididas em classes apresentam interesses contraditórios. Daí a célebre importância atribuída por Marx à luta de classes como motor das transformações históricas. No capitalismo, por exemplo, a oposição fundamental ocorre entre a burguesia, proprietária dos meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho. As revoluções assumem, nessa interpretação, importância extraordinária. Elas podem representar momentos nos quais contradições acumuladas durante longos períodos provocam uma ruptura da ordem existente. A passagem do feudalismo ao capitalismo, por exemplo, não resultou apenas de decisões individuais, mas de profundas modificações econômicas, políticas e sociais, acompanhadas pela ascensão da burguesia e pelo enfraquecimento das antigas estruturas aristocráticas. Para Marx, portanto, a revolução deve ser compreendida dentro de processos históricos mais amplos. Ela não surge simplesmente porque indivíduos desejam transformar a sociedade, mas porque determinadas contradições estruturais tornam a ordem existente cada vez mais conflituosa. Emile Durkheim, por sua vez, oferece uma perspectiva diferente. Embora reconhecesse profundamente as transformações produzidas pela modernidade, sua preocupação principal era compreender como uma sociedade consegue conservar sua coesão social enquanto suas instituições se transformam. Em Da Divisão do Trabalho Social, Durkheim analisou a passagem das sociedades relativamente simples para as sociedades modernas, caracterizadas por uma divisão do trabalho muito mais complexa. Nas sociedades tradicionais, predominaria aquilo que chamou de solidariedade mecânica, baseada na semelhança entre os indivíduos, que compartilham atividades, crenças e formas de vida relativamente homogêneas. Com o crescimento populacional, a urbanização e a especialização econômica, desenvolve-se a solidariedade orgânica, na qual os indivíduos são diferentes e especializados, mas justamente por isso tornam-se interdependentes. Um agricultor, um médico, um professor, um operário e um comerciante desempenham funções distintas, porém dependem uns dos outros. A mudança social, portanto, não significa necessariamente destruição da ordem. Ela pode produzir uma nova forma de integração. Entretanto, transformações muito rápidas podem gerar períodos de anomia.
situação em que normas e referências sociais perdem força sem que outras estejam suficientemente consolidadas. As grandes transformações econômicas da modernidade poderiam, assim, produzir desorientação, conflitos e crises sociais. Comparado a Marx, Durkheim enfatiza menos a revolução e o antagonismo entre classes e mais o problema da integração e reorganização das instituições diante da mudança. Uma terceira perspectiva fundamental encontra-se em Max Weber. Diferentemente de explicações que privilegiam um único fator, Weber procurou compreender a mudança histórica através da interação entre elementos econômicos, políticos, religiosos e culturais. Para ele, interesses materiais são importantes, mas ideias, valores e crenças também podem influenciar profundamente a ação humana e, consequentemente, as instituições. Sua análise do desenvolvimento do capitalismo moderno é exemplar. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber investigou como determinadas concepções religiosas, especialmente presentes em vertentes do protestantismo ascético, contribuíram para formar atitudes favoráveis à disciplina do trabalho, à poupança, ao cálculo racional e ao reinvestimento econômico. Isso não significa que o protestantismo tenha simplesmente criado o capitalismo. Weber procura demonstrar que determinadas ideias religiosas puderam atuar juntamente com condições econômicas e sociais na formação de um tipo específico de comportamento. Weber também identificou na modernidade um processo mais amplo de racionalização. A administração estatal, as empresas, o direito e outras instituições tornam-se progressivamente organizados segundo regras impessoais, procedimentos calculáveis e estruturas burocráticas. Assim, uma mudança histórica profunda pode ocorrer sem necessariamente assumir a forma de uma revolução violenta. Transformações graduais das instituições, das formas de autoridade e das maneiras de pensar podem alterar profundamente uma sociedade. Essa perspectiva também aparece na classificação weberiana das formas de dominação: tradicional, carismática e racional legal. A dominação tradicional apoia-se nos costumes, a carismática nas qualidades extraordinárias atribuídas a determinada liderança e a racional legal em normas e instituições formalizadas. Em momentos de crise, líderes carismáticos podem desafiar instituições estabelecidas e produzir grandes rupturas. Posteriormente, porém, a própria autoridade revolucionária tende a institucionalizar-se, processo que Weber chamou de rotinização do carisma. A ruptura acaba produzindo novas instituições. No século XX, o funcionalismo, especialmente associado a autores como Talcott Parsons, desenvolveu alguns elementos presentes em Durkheim. A sociedade passou a ser concebida como um sistema composto por diferentes instituições interdependentes. Família, economia, Estado, educação e religião exercem determinadas funções necessárias à reprodução do sistema social. Mudanças em uma dessas instituições podem gerar adaptações nas demais. O funcionalismo geralmente interpreta a mudança social como um processo de diferenciação e adaptação institucional. Uma sociedade relativamente simples pode desenvolver instituições progressivamente especializadas para responder a novas necessidades. Mudanças econômicas, demográficas ou tecnológicas podem provocar desequilíbrios, aos quais o sistema procura responder reorganizando suas estruturas. Essa perspectiva permite compreender processos graduais de transformação, mas recebeu críticas por sua tendência a enfatizar excessivamente estabilidade, consenso e equilíbrio, subestimando conflitos, desigualdades e relações de poder. Justamente por isso, várias teorias contemporâneas procuraram combinar estrutura, conflito, cultura e ação coletiva. As teorias do conflito retomaram aspectos da tradição marxista, mas ampliaram a análise para além da propriedade econômica. Sociedades podem apresentar conflitos relacionados a classe, gênero, raça, etnia, religião, geração, território e diferentes formas de reconhecimento social. A transformação pode resultar da atuação de grupos que contestam desigualdades institucionalizadas e procuram modificar leis, costumes e relações de poder. Autores como Pierre Bourdieu contribuíram para compreender por que as sociedades conseguem simultaneamente reproduzir desigualdades e produzir mudanças. Instituições como a escola podem contribuir para reproduzir diferenças sociais através da distribuição desigual de recursos econômicos, culturais e simbólicos. Entretanto, os agentes sociais não são completamente passivos, disputam posições e recursos dentro de diferentes campos sociais. A sociedade apresenta, assim, uma tensão permanente entre reprodução e transformação.
Outras perspectivas passaram a destacar os movimentos sociais e a ação coletiva. Mudanças históricas não precisam assumir a forma das revoluções clássicas para serem profundas. Movimentos operários, feministas, antirracistas, ambientalistas, estudantis e de direitos civis conseguiram modificar legislações, valores culturais, comportamentos e instituições sem necessariamente derrubar completamente o Estado existente. A transformação social pode ocorrer através de protestos, greves, eleições, mobilização política, associações, campanhas públicas e disputas culturais. A sociologia contemporânea também atribui grande importância às mudanças tecnológicas e à globalização. Industrialização, meios de transporte, comunicação de massa, internet, redes digitais, automação e inteligência artificial modificam as formas de trabalho, comunicação, consumo e organização política. Entretanto, seria simplificador adotar um determinismo tecnológico, como se a tecnologia automaticamente produzisse determinada sociedade. As tecnologias são desenvolvidas, distribuídas e utilizadas dentro de relações econômicas, políticas e culturais pré-existentes. Ao mesmo tempo que transformam a sociedade, são moldadas por ela. Dessa maneira, as diferentes tradições sociológicas permitem perceber que as grandes transformações históricas raramente possuem uma única causa. Marx enfatiza as contradições econômicas, as classes e o conflito. Durkheim, a diferenciação social, a integração e os riscos de anomia. Weber, a interação entre interesses, ideias, formas de autoridade e racionalização. O funcionalismo, a adaptação e diferenciação das instituições. E as teorias contemporâneas acrescentam dimensões como identidade, cultura, gênero, raça, movimentos sociais, tecnologia e globalização. A própria relação entre continuidade e ruptura é fundamental. Nenhuma revolução começa uma sociedade inteiramente do zero. A Revolução Francesa destruiu privilégios e instituições do antigo regime, mas preservou e reorganizou elementos administrativos e sociais anteriores. A Revolução Russa alterou profundamente propriedade, Estado e organização política, mas também herdou estruturas territoriais e administrativas do antigo Império Russo. Toda transformação histórica combina, portanto, destruição, conservação e criação institucional. É justamente essa combinação que torna a mudança social um problema sociológico complexo. Uma sociedade nunca é completamente estática, mas tampouco está continuamente em revolução. Durante longos períodos, instituições reproduzem normas, hierarquias e relações de poder. Ao mesmo tempo, acumulam-se novas tecnologias, conflitos, ideias, interesses e formas de organização. Em determinadas circunstâncias, essas tensões podem ser absorvidas por reformas graduais. Em outras, produzem crises capazes de desencadear grandes rupturas. Assim, mudança social, reforma e revolução podem ser compreendidas como diferentes modalidades e intensidades da transformação histórica. A grande contribuição da sociologia foi mostrar que essas mudanças não são acontecimentos puramente acidentais, nem consequência da vontade isolada de grandes personagens. Elas resultam da interação entre estruturas econômicas, instituições políticas, valores culturais, conflitos sociais, inovações tecnológicas e ações coletivas. Compreender uma revolução ou uma grande transformação social significa, portanto, investigar simultaneamente aquilo que mudou, aquilo que permaneceu e as forças sociais que tornaram possível a passagem de uma determinada ordem social para outra. As mudanças tecnológicas constituem uma das forças mais importantes de transformação das sociedades humanas, mas sua relação com a mudança social não é simples nem automática. Uma nova tecnologia pode modificar profundamente o trabalho, a economia, a comunicação, os comportamentos e até as instituições políticas. Porém, seus efeitos dependem das condições sociais nas quais ela aparece. A tecnologia não atua sobre uma sociedade passiva, ela é criada, selecionada, financiada, regulamentada e utilizada por indivíduos, empresas, estados e grupos sociais que possuem interesses e relações de poder específicos. Por isso, para a sociologia, tecnologia e sociedade mantêm uma relação de influência recíproca. Em sentido amplo, toda sociedade é também uma sociedade tecnológica. A domesticação de plantas e animais, o arado, a escrita, a metalurgia, a imprensa, a máquina a vapor, a eletricidade, o automóvel, o rádio, a televisão, o computador e a internet são exemplos de inovações que ultrapassaram sua função puramente técnica. Ao serem incorporadas à vida cotidiana, modificaram relações econômicas e sociais.
Entretanto, foi sobretudo com a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII, que a relação entre inovação tecnológica e transformação social adquiriu uma intensidade sem precedentes. Antes da industrialização, grande parte da produção europeia estava organizada em torno da agricultura, do artesanato e de pequenas oficinas. A introdução progressiva de máquinas na produção têxtil, o aperfeiçoamento da máquina a vapor e o desenvolvimento das fábricas transformaram esse sistema. A produção passou a depender cada vez mais de grandes concentrações de capital, máquinas, matérias-primas e trabalhadores reunidos em um mesmo espaço. Surgiu o sistema fabril, acompanhado por uma nova disciplina do trabalho. Essa transformação modificou profundamente a experiência do tempo. No trabalho agrícola e artesanal, embora existissem obrigações e ritmos rigorosos, muitas atividades eram organizadas segundo estações, ciclos naturais ou conclusão de determinadas tarefas. A fábrica impôs de maneira crescente um tempo regulado pelo relógio, horários de entrada e saída, turnos, intervalos e jornadas determinadas. O trabalhador passou a integrar um processo produtivo cuja velocidade era estabelecida pelas máquinas e pela organização empresarial. A mecanização, portanto, não significou simplesmente produzir mais rapidamente. Ela reorganizou as relações sociais. Certas habilidades artesanais perderam importância, novas profissões apareceram e trabalhadores foram submetidos a formas diferentes de controle e disciplina. Ao mesmo tempo, o enorme aumento da produtividade tornou possível produzir mercadorias em quantidades anteriormente inimagináveis, contribuindo para a expansão dos mercados e para a consolidação do capitalismo industrial. Essas transformações foram fundamentais para as análises de Karl Marx. Para Marx, a tecnologia deveria ser compreendida dentro das relações sociais de produção. Uma máquina não é, em si mesma, capitalista. Ela se torna parte do sistema capitalista quando está inserida em determinadas relações de propriedade e utilizada dentro de um processo de acumulação de capital. A mecanização poderia reduzir o esforço humano necessário à produção, mas, sob determinadas condições sociais, também poderia aumentar a exploração, intensificar o ritmo de trabalho e substituir trabalhadores. Da industrialização, resultou igualmente uma intensa urbanização. As cidades já existiam havia milênios, mas a sociedade industrial transformou sua escala e suas funções. Grandes contingentes populacionais migraram das áreas rurais para os centros urbanos em busca de emprego. Cidades industriais cresceram rapidamente, muitas vezes sem infraestrutura adequada, produzindo problemas de habitação, saneamento, saúde e pobreza. Entretanto, a cidade industrial também criou novas formas de sociabilidade e mobilização política. A concentração de milhares de trabalhadores facilitou a formação de sindicatos, associações e movimentos políticos. Assim, uma transformação tecnológica aparentemente relacionada à produção teve consequências políticas inesperadas. A fábrica ajudou a criar as próprias condições sociais para o surgimento de movimentos operários que passaram a reivindicar melhores salários, redução da jornada de trabalho, direitos políticos e legislação trabalhista. A industrialização demonstra, portanto, que existe uma cadeia de transformações interligadas. Máquina, fábrica, divisão do trabalho, urbanização, novas classes sociais, conflitos trabalhistas, sindicatos, partidos políticos e legislação social. Uma inovação tecnológica pode desencadear consequências muito além do setor no qual inicialmente foi introduzida. Nos séculos XIX e XX, novas ondas tecnológicas aprofundaram esse processo. Ferrovias, navios a vapor e, posteriormente, automóveis e aviões reduziram drasticamente o tempo necessário para transportar pessoas e mercadorias. Telégrafo, telefone, rádio e televisão produziram transformação semelhante na circulação de informações. Espaços geograficamente distantes passaram a integrar sistemas econômicos, políticos e culturais cada vez mais interdependentes. A expansão dos meios de comunicação de massa modificou especialmente a cultura. Jornais de grande circulação, cinema, rádio e televisão permitiram que milhões de indivíduos consumissem simultaneamente informações e produtos culturais semelhantes. Surgiram mercados culturais de escala nacional e, posteriormente, internacional, assim como novas formas de publicidade e entretenimento. A sociologia percebeu rapidamente a ambivalência desse fenômeno. Por um lado, os meios de comunicação ampliaram extraordinariamente o acesso à informação e à cultura.
Por outro, criaram enormes concentrações de poder sobre a produção e circulação de informações. Pensadores da escola de Frankfurt, especialmente Theodor Adorno e Max Horkheimer, desenvolveram o conceito de indústria cultural para criticar a transformação da cultura em mercadoria produzida e distribuída em larga escala. Para eles, as tecnologias modernas de comunicação deveriam ser analisadas em conjunto com as estruturas econômicas que controlavam sua utilização. Durante a segunda metade do século XX, a informática iniciou outra transformação de grandes proporções. Computadores permitiram armazenar, processar e transmitir quantidades crescentes de informações. Empresas passaram a automatizar operações administrativas e industriais. Governos criaram enormes bancos de dados. Universidades e centros científicos adquiriram novas capacidades de pesquisa. A informação tornou-se progressivamente um recurso econômico fundamental. A expansão da internet, especialmente a partir dos anos 1990, intensificou essa transformação. A comunicação deixou de depender exclusivamente dos tradicionais meios centralizados de comunicação. Um indivíduo conectado à rede passou, potencialmente, a produzir e distribuir informações para pessoas situadas em diferentes partes do planeta. As consequências sociais foram enormes. Comércio eletrônico, serviços bancários digitais, ensino à distância, trabalho remoto, redes sociais, plataformas de vídeo e aplicativos de comunicação passaram a fazer parte da vida cotidiana. A fronteira entre espaço público e privado tornou-se mais permeável, enquanto relações profissionais, afetivas e políticas passaram a ocorrer parcialmente em ambientes digitais. Essa transformação também alterou a própria circulação do poder. Redes digitais facilitaram movimentos sociais, campanhas políticas e mobilizações coletivas, permitindo organizar rapidamente manifestações e divulgar acontecimentos sem depender exclusivamente dos meios tradicionais. Ao mesmo tempo, criaram novos mecanismos de vigilância, coleta de dados, propaganda política, desinformação e manipulação de comportamentos. A informação tornou-se, portanto, simultaneamente mais descentralizada e concentrada. Qualquer indivíduo pode produzir conteúdo, mas grande parte dessa comunicação circula através de plataformas controladas por grandes corporações. Algoritmos determinam parcialmente aquilo que os usuários encontram, recomendam conteúdos, organizam publicidade e influenciam a visibilidade de determinadas informações. Surge assim uma nova dimensão das relações de poder: o controle sobre dados, plataformas, algoritmos e infraestrutura digital. Esse fenômeno permite perceber por que a tecnologia pode tanto reduzir quanto aumentar desigualdades sociais. Historicamente, novas tecnologias frequentemente aumentaram a produtividade e possibilitaram melhorias extraordinárias nas condições de vida. Medicina, saneamento, eletricidade, transportes e comunicação contribuíram para ampliar longevidade, conforto e acesso à informação. Entretanto, os benefícios tecnológicos nunca foram distribuídos automaticamente de maneira igualitária. Existe, por exemplo, a chamada divisão ou exclusão digital. Ter acesso formal à internet não significa possuir os mesmos equipamentos, velocidade de conexão, conhecimentos técnicos ou capacidade de utilizar informações. Diferenças de renda e educação podem transformar desigualdades econômicas anteriores em desigualdades digitais. A automação apresenta problemas semelhantes no mundo do trabalho. Desde a Revolução Industrial, máquinas substituem determinadas atividades humanas enquanto criam outras. Algumas profissões desaparecem ou diminuem, outras se transformam e novas ocupações surgem. A questão sociológica fundamental não consiste simplesmente em perguntar se as máquinas retirarão empregos, mas investigar quais trabalhos serão automatizados, quais grupos serão mais afetados, quais novas ocupações surgirão e como os ganhos de produtividade serão distribuídos. É nesse contexto que a inteligência artificial representa uma nova etapa da relação entre tecnologia e sociedade. Diferentemente de muitas formas anteriores de mecanização, que substituíam sobretudo atividades físicas ou repetitivas, sistemas de inteligência artificial podem executar também determinadas tarefas cognitivas: classificação de informações, tradução, reconhecimento de padrões, produção de textos e imagens, programação, análise de dados e apoio a decisões. Isso significa que seus efeitos podem atingir não apenas trabalhadores industriais, mas também ocupações administrativas, técnicas e intelectuais. Algumas tarefas podem ser inteiramente automatizadas. Outras provavelmente serão reorganizadas,
com trabalhadores utilizando sistemas de inteligência artificial como instrumentos auxiliares. Assim como ocorreu em revoluções tecnológicas anteriores, determinadas habilidades podem perder valor enquanto outras se tornam mais importantes. A inteligência artificial também levanta questões institucionais particularmente importantes. Quem controla os dados utilizados pelos sistemas? Quem responde por decisões automatizadas? Como evitar discriminações produzidas por algoritmos? Como proteger privacidade e propriedade intelectual? Como distinguir informações autênticas de conteúdos artificialmente produzidos? Essas questões mostram que uma inovação tecnológica rapidamente se transforma em um problema jurídico, político, econômico e ético. Nesse ponto surge uma questão clássica da sociologia da tecnologia. A tecnologia determina a sociedade? Uma interpretação conhecida como determinismo tecnológico tende a responder afirmativamente. Segundo suas versões mais fortes, determinadas tecnologias produziriam inevitavelmente determinadas transformações sociais. A máquina a vapor produziria a sociedade industrial. A televisão produziria a sociedade de massas. A internet produziria uma sociedade em rede. A inteligência artificial produziria necessariamente uma sociedade automatizada. Essa interpretação possui algum poder explicativo, porque certas tecnologias realmente criam possibilidades e limitações novas. Uma sociedade com eletricidade, automóveis e internet não funciona da mesma maneira que uma sociedade sem essas tecnologias. Contudo, o determinismo tecnológico é insuficiente porque uma mesma tecnologia pode produzir resultados sociais diferentes dependendo das instituições que organizam sua utilização. Uma tecnologia de automação, por exemplo, pode ser utilizada para demitir trabalhadores e concentrar renda ou para reduzir jornadas de trabalho, mantendo a produtividade. Sistemas digitais podem ampliar o acesso ao conhecimento ou aumentar mecanismos de vigilância. Redes sociais podem favorecer mobilização democrática ou ser utilizadas para propaganda autoritária. A tecnologia abre possibilidades, mas sociedades decidem, através de conflitos e instituições, como as possibilidades serão apropriadas. Por isso, perspectivas sociológicas contemporâneas frequentemente preferem falar em uma construção social da tecnologia. As próprias tecnologias refletem escolhas sociais. Empresas decidem quais produtos desenvolver. Estados financiam determinadas pesquisas. Consumidores adotam ou rejeitam inovações. Legislações permitem ou restringem usos. Valores culturais influenciam quais tecnologias são consideradas desejáveis. A relação entre tecnologia e sociedade deve ser entendida, portanto, como dialética e recíproca. A sociedade produz tecnologias, mas as tecnologias posteriormente reorganizam as condições nas quais a própria sociedade funciona. O automóvel foi criado dentro de determinadas condições industriais, mas sua disseminação transformou cidades, estradas, comércio, hábitos de lazer e padrões residenciais. A internet foi criada por instituições humanas, mas posteriormente modificou comunicação, política, educação e economia. O mesmo ocorre atualmente com a inteligência artificial. Essa perspectiva permite compreender entender uma das ideias fundamentais da sociologia. Uma revolução tecnológica nunca é apenas tecnológica. A revolução industrial foi simultaneamente econômica, urbana, demográfica e social. A revolução informacional modificou simultaneamente empresas, governos, cultura e comunicação. A atual expansão da automação e da inteligência artificial tende igualmente a ser acompanhada por disputas sobre trabalho, renda, educação, privacidade, propriedade, direitos e poder. Assim, o verdadeiro problema sociológico não consiste em escolher entre afirmar que a tecnologia transforma a sociedade ou que a sociedade determina a tecnologia. As duas coisas acontecem simultaneamente. Cada inovação surge dentro de uma estrutura social pré-existente, marcada por valores, instituições, desigualdades e relações de poder. Uma vez difundida, porém, pode modificar justamente essas estruturas. É dessa interação contínua entre inovação tecnológica, organização econômica, instituições políticas, cultura e relações sociais que emergem algumas das transformações históricas mais profundas da experiência humana. A formação da cidadania moderna foi um processo histórico longo, desigual e marcado por conflitos.
Os direitos hoje associados à condição de cidadão, liberdade individual, igualdade perante a lei, participação política, proteção social, educação, saúde e segurança econômica, não surgiram simultaneamente, nem foram concedidos espontaneamente pelos Estados. Em grande medida foram conquistados por meio de revoluções, reformas políticas, movimentos sociais e disputas entre diferentes grupos. A sociologia procura compreender esse processo, observando como a expansão dos direitos civis, políticos e sociais acompanhou a transformação das sociedades tradicionais em sociedades modernas e a formação dos estados constitucionais e democráticos. Uma das interpretações mais influentes desse processo foi formulada pelo sociólogo britânico T.A. Marshall, especialmente no ensaio Citizenship and Social Class, publicado em 1950. Marshall propôs compreender a cidadania como um conjunto progressivamente ampliado de direitos, distinguindo três dimensões fundamentais: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Embora sua interpretação tenha sido posteriormente criticada e ampliada, essa divisão permanece extremamente importante para a sociologia. Os direitos civis dizem respeito fundamentalmente às liberdades individuais e à igualdade jurídica. Incluem liberdade de expressão, pensamento e religião, direito à propriedade, liberdade contratual, direito de ir e vir, proteção contra prisões arbitrárias, acesso à justiça e igualdade perante a lei. Em termos históricos, esses direitos estiveram relacionados ao enfraquecimento das estruturas políticas e jurídicas características das sociedades do antigo regime. Nas sociedades europeias anteriores às revoluções modernas, os indivíduos não possuíam necessariamente os mesmos direitos jurídicos. A posição de uma pessoa dependia frequentemente do grupo ou estamento ao qual pertencia. Clero, nobreza, corporações urbanas, comunidades camponesas e outros grupos possuíam direitos, deveres e privilégios diferentes. A própria ideia moderna de que todos os indivíduos devem ser considerados juridicamente iguais representava, portanto, uma transformação profunda. Foi principalmente entre os séculos XVII e XVIII que se consolidou uma linguagem política baseada nos direitos naturais do indivíduo. Pensadores como John Locke sustentaram que certos direitos não deveriam depender da vontade arbitrária dos governantes. Vida, liberdade e propriedade passaram a ser concebidas como direitos que deveriam ser protegidos pelo poder político. As revoluções inglesa, americana e francesa desempenharam um papel decisivo nesse processo. Particularmente importantes foram a independência dos Estados Unidos, em 1776, e a Revolução Francesa, de 1789. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida durante a Revolução Francesa, expressava princípios como liberdade, igualdade jurídica e soberania nacional. Tratava-se de uma ruptura com a sociedade organizada juridicamente através de privilégios hereditários. Entretanto, havia uma enorme distância entre a universalidade proclamada pelos direitos e sua aplicação efetiva. A linguagem dos direitos afirmava que os indivíduos eram livres e iguais, mas mulheres, escravizados, populações colonizadas e diversos grupos economicamente dependentes permaneceram excluídos de grande parte desses direitos. Essa contradição acompanharia toda a história posterior da cidadania. Os direitos políticos, por sua vez, referem-se à possibilidade de participar da organização e do exercício do poder. Incluem o direito de votar, ser candidato a cargos públicos, formar partidos, participar de organizações políticas e influenciar as decisões coletivas. Também esses direitos tiveram uma expansão gradual. Mesmo depois das revoluções liberais dos séculos XVIII e XIX, o direito ao voto permaneceu frequentemente restrito. Diversos sistemas políticos adotavam critérios censitários, nos quais somente indivíduos com determinada renda ou propriedade podiam participar plenamente das eleições. A cidadania política, portanto, inicialmente esteve muito distante do sufrágio universal. Ao longo do século XIX, movimentos liberais, democráticos, republicanos, socialistas e operários pressionaram pela ampliação da participação política. A industrialização contribuiu para esse processo porque produziu grandes concentrações urbanas de trabalhadores que começaram a organizar sindicatos, associações e partidos políticos. Progressivamente, as restrições econômicas ao voto foram reduzidas em diversas sociedades. Ainda assim, a expansão política permaneceu desigual. Mesmo onde o sufrágio masculino se ampliou, as mulheres continuaram excluídas durante muito tempo. Os movimentos sufragistas dos séculos XIX e XX
foram fundamentais para modificar essa situação. Também minorias étnicas e raciais enfrentaram barreiras legais e sociais, mesmo quando as constituições formalmente reconheciam direitos políticos. A terceira dimensão, identificada por Marshall, corresponde aos direitos sociais. Diferentemente dos direitos civis, relacionados principalmente às liberdades individuais, e dos políticos, relacionados à participação no poder, os direitos sociais procuram assegurar condições mínimas para que os indivíduos possam participar efetivamente da sociedade. Incluem, em diferentes graus conforme cada sociedade, direitos relacionados à educação, saúde, previdência, proteção trabalhista, assistência social e segurança econômica. Sua lógica fundamental é que a cidadania não pode ser plenamente exercida quando enormes desigualdades materiais impedem determinados indivíduos de participar da vida social em condições minimamente dignas. Essa dimensão tornou-se particularmente importante depois da Revolução Industrial. O capitalismo industrial produziu enorme crescimento econômico, mas também condições extremamente difíceis para parte significativa da população trabalhadora. Jornadas muito longas, baixos salários, trabalho infantil, acidentes, desemprego e ausência de proteção na velhice tornaram a chamada questão social um problema central das sociedades europeias do século XIX. Movimentos operários e sindicatos passaram a reivindicar regulamentação das jornadas, proteção contra acidentes, direito de organização e melhores salários. Partidos socialistas e trabalhistas transformaram parte dessas demandas em programas políticos. Ao mesmo tempo, governos perceberam que a manutenção da ordem social exigia algum grau de proteção às populações trabalhadoras. Gradualmente surgiram sistemas de seguro social, legislação trabalhista, educação pública e mecanismos de assistência. Esse processo culminou, sobretudo no século XX, na formação do chamado estado de bem-estar social, particularmente desenvolvido em diversos países europeus depois da Segunda Guerra Mundial. O Estado deixou de ser concebido apenas como garantidor da propriedade e da segurança e passou a assumir responsabilidades mais amplas na proteção social. É justamente nesse ponto que aparece a interpretação clássica de T.H. Marshall. Observando sobretudo a experiência britânica, Marshall sugeriu uma sequência histórica aproximada. O século XVIII teria sido marcado pela consolidação dos direitos civis, o século XIX pela expansão dos direitos políticos e o século XX pelo desenvolvimento dos direitos sociais. Não se tratava de afirmar que cada tipo de direito surgiu exclusivamente naquele século, mas de identificar períodos nos quais cada dimensão teria experimentado desenvolvimento particularmente importante. Nesse modelo, os direitos também estariam relacionados a instituições específicas. Os tribunais seriam fundamentais para os direitos civis, parlamentos e instituições representativas para os direitos políticos, e sistemas educacionais e instituições de proteção social para os direitos sociais. A cidadania moderna teria sido formada, portanto, pela combinação dessas três dimensões: direitos civis, liberdade individual e igualdade jurídica; direitos políticos, participação no exercício do poder; direitos sociais, condições materiais mínimas de participação na sociedade. Essa interpretação possui ainda outra dimensão sociologicamente importante. Marshall percebeu uma tensão entre cidadania e capitalismo. O capitalismo produz desigualdades econômicas porque distribui renda e propriedade de maneira desigual. A cidadania, em contraste, estabelece uma espécie de igualdade jurídica e política entre os membros de determinada comunidade política. Um empresário e um trabalhador podem possuir rendas radicalmente diferentes, mas, enquanto cidadãos, devem possuir os mesmos direitos civis e políticos. Os direitos sociais procuram reduzir algumas das consequências mais extremas dessa desigualdade, garantindo educação, saúde e proteção social independentemente, ao menos parcialmente, da posição econômica. Marshall não afirmava que a cidadania eliminaria as classes sociais. Sua questão era compreender como igualdade de status jurídico e desigualdade econômica poderiam coexistir dentro da sociedade capitalista. Os direitos sociais funcionariam como um mecanismo importante de integração, limitando determinados efeitos da desigualdade sem necessariamente abolir o sistema de classes. Apesar de sua enorme influência, o modelo de Marshall recebeu importantes críticas. A primeira delas é que sua sequência histórica foi construída principalmente a partir da experiência britânica e não pode ser aplicada mecanicamente a todas as sociedades.
Em diferentes países, os direitos desenvolveram-se em sequências distintas. Alguns estados introduziram políticas sociais antes de possuir democracias plenamente consolidadas. Outros reconheceram formalmente direitos políticos enquanto mantinham profundas desigualdades civis. Regimes autoritários também puderam criar sistemas de proteção trabalhista sem reconhecer plenamente liberdades políticas. A experiência brasileira oferece um exemplo particularmente interessante dessa complexidade. A construção da cidadania ocorreu em uma sociedade profundamente marcada pela escravidão, que permaneceu legal até 1888. Durante grande parte da história imperial, os direitos políticos foram limitados por critérios econômicos e sociais. Posteriormente, direitos trabalhistas e sociais avançaram significativamente durante o século XX, inclusive durante períodos em que a participação política estava restringida. Isso demonstra que a sequência civil, política, social não constitui uma lei universal. Ah, uma segunda crítica diz respeito às desigualdades internas da cidadania. Durante muito tempo, a teoria política utilizou expressões universais como homem, indivíduo e cidadão, enquanto, na prática, diferentes grupos permaneciam excluídos. A história das mulheres é particularmente reveladora. Mulheres participaram das grandes transformações políticas modernas, mas permaneceram excluídas do voto e de diversos direitos civis. Os movimentos feministas demonstraram que a cidadania formalmente universal podia esconder profundas desigualdades nas relações familiares, econômicas e políticas. Algo semelhante ocorreu com as populações submetidas à escravidão e ao colonialismo. As mesmas sociedades europeias que proclamavam liberdade e igualdade podiam manter impérios coloniais nos quais milhões de pessoas não desfrutavam dos mesmos direitos. A expansão histórica da cidadania foi acompanhada, portanto, por uma disputa constante sobre quem poderia efetivamente ser considerado cidadão. Essa questão tornou-se especialmente evidente na história dos Estados Unidos. A abolição da escravidão no século XIX não significou imediatamente igualdade efetiva. Leis segregacionistas e diferentes formas de discriminação limitaram durante décadas o exercício dos direitos civis e políticos da população negra. O movimento pelos direitos civis, especialmente nas décadas de 1950 e 1960, demonstrou que possuir direitos formalmente inscritos na legislação não significa necessariamente conseguir exercê-los na prática. Essa distinção entre direitos formais e direitos substantivos é essencial. Uma Constituição pode afirmar que todos possuem direito à educação, por exemplo, enquanto enormes desigualdades econômicas e territoriais fazem com que a qualidade da educação disponível seja profundamente desigual. Da mesma forma, o direito formal ao voto pode coexistir com barreiras econômicas, culturais ou institucionais que dificultem a participação política. Por isso, a cidadania deve ser compreendida não como uma condição conquistada definitivamente, mas como um processo histórico permanente. Direitos podem ser ampliados, reinterpretados, restringidos ou mesmo perdidos. Cada geração enfrenta novos conflitos relacionados à definição de quais direitos devem ser reconhecidos e quem deve ter acesso a eles. Ao longo do século XX, essa concepção ampliou-se ainda mais com a consolidação da linguagem dos direitos humanos, especialmente depois das experiências traumáticas das guerras mundiais e dos regimes totalitários. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 procurou afirmar que determinados direitos pertencem aos seres humanos enquanto tais, não dependendo exclusivamente da nacionalidade ou da condição de cidadão de determinado Estado. Posteriormente, novos movimentos sociais ampliaram ainda mais o debate. Movimentos feministas, antirracistas, indígenas, ambientalistas e de pessoas com deficiência, entre outros, passaram a demonstrar que a igualdade jurídica abstrata nem sempre é suficiente para produzir igualdade efetiva. A cidadania contemporânea passou assim a incorporar discussões sobre reconhecimento, identidade, diferença, inclusão e acesso efetivo aos direitos. Existe, portanto, uma relação histórica profunda entre direitos, cidadania e transformação do Estado. O Estado liberal clássico concentrou-se principalmente na proteção das liberdades civis e da propriedade. A democratização ampliou a participação política. A emergência da questão social levou ao desenvolvimento de políticas trabalhistas e sociais. Mais recentemente, novas demandas de reconhecimento e proteção ampliaram novamente aquilo que se entende por cidadania.
A principal contribuição de T.H. Marshall foi oferecer uma estrutura conceitual simples e poderosa para compreender esse processo. Direitos civis permitem ao indivíduo existir como sujeito juridicamente livre. Direitos políticos permitem que participe das decisões coletivas. Direitos sociais procuram assegurar condições materiais mínimas para que essa liberdade e essa participação possam ser efetivamente exercidas. Entretanto, a história demonstra que esses direitos nunca avançaram de maneira perfeitamente linear. Houve conquistas e retrocessos, inclusões e exclusões, além de trajetórias muito diferentes entre sociedades. Trabalhadores, mulheres, populações negras, povos colonizados e diversos outros grupos precisaram lutar para transformar direitos inicialmente reservados a parcelas restritas da população em direitos progressivamente universais. A cidadania moderna deve ser compreendida, portanto, menos como um conjunto estático de benefícios concedidos pelo Estado e mais como o resultado histórico de disputas pela definição de quem pertence plenamente à comunidade política e quais garantias essa condição deve proporcionar. É justamente nessa passagem da condição de súdito para a de cidadão e na expansão contínua de quem pode reivindicar essa condição que se encontra uma das transformações sociais e políticas fundamentais da modernidade. A relação entre direitos, cidadania e democracia constitui um dos temas centrais da sociologia e da teoria política moderna. Embora sejam conceitos distintos, eles se encontram profundamente interligados. Os direitos estabelecem garantias e liberdades reconhecidas aos indivíduos e grupos. A cidadania corresponde à condição de pertencimento e participação em uma comunidade política, acompanhada de direitos e deveres. E a democracia constitui uma forma de organização política, na qual o poder deve possuir legitimidade popular e estar submetido a instituições, leis e mecanismos de participação e controle. Nas sociedades contemporâneas, uma democracia efetiva depende não apenas da realização periódica de eleições, mas também da existência de condições que permitam aos cidadãos exercer concretamente seus direitos. Historicamente, essa associação entre direitos e democracia foi construída gradualmente. Durante grande parte da história, os habitantes de um território eram compreendidos principalmente como súditos de um soberano. Os direitos variavam conforme nascimento, condição social, religião, propriedade ou pertencimento a determinado estamento. A modernidade política introduziu progressivamente outra concepção, a ideia de indivíduos juridicamente iguais e dotados de direitos que o próprio poder político deveria respeitar. As revoluções políticas dos séculos 17 e 18 foram fundamentais para essa transformação. O liberalismo político estabeleceu princípios como limitação do poder estatal, igualdade perante a lei, liberdade individual e proteção contra o exercício arbitrário da autoridade. Posteriormente, a expansão da democracia acrescentou outro elemento. Não bastava limitar o poder dos governantes, era necessário estabelecer que a própria legitimidade do governo derivasse direta ou indiretamente dos cidadãos. Dessa maneira, ocorreu uma progressiva passagem da ideia de súdito para a de cidadão. O cidadão não é simplesmente alguém submetido às decisões do Estado. Em princípio, é também participante da comunidade política que produz essas decisões. Nesse processo, os direitos civis constituíram uma primeira dimensão fundamental. Liberdade de expressão, de pensamento, de religião e de associação, igualdade jurídica, proteção da propriedade, acesso à justiça e garantias contra prisões arbitrárias criaram uma esfera de autonomia individual diante do Estado e de outros poderes sociais. Esses direitos possuem importância diretamente democrática. Uma eleição pode formalmente existir, mas dificilmente será plenamente democrática se os cidadãos não puderem criticar o governo, organizar partidos, formar associações, publicar opiniões ou acessar diferentes fontes de informação. A liberdade civil constitui, portanto, uma das condições para a própria formação da opinião política. Os direitos políticos aprofundam essa relação porque permitem a participação direta ou indireta na constituição do poder. O direito de votar e ser votado, organizar partidos, participar de movimentos políticos e disputar cargos públicos transforma o indivíduo em participante do processo político. Historicamente, porém, esses direitos foram distribuídos de maneira extremamente desigual. Muitas das primeiras sociedades constitucionais modernas possuíam eleições,
mas restringiam o voto segundo renda, propriedade, sexo, raça ou outros critérios. Durante o século XIX e boa parte do século XX, diferentes movimentos sociais lutaram pela expansão do sufrágio. A formação da democracia contemporânea está, portanto, diretamente relacionada à passagem de uma cidadania política restrita para uma cidadania política tendencialmente universal. Trabalhadores sem propriedade, mulheres e grupos anteriormente excluídos conquistaram progressivamente acesso ao processo político. Entretanto, a existência dos direitos civis e políticos levou a uma nova questão: é possível exercer plenamente a cidadania quando existem desigualdades sociais extremas? É nesse ponto que aparecem os direitos sociais: educação, saúde, previdência, proteção trabalhista, assistência social e outras formas de proteção procuram oferecer determinadas condições materiais para a participação dos indivíduos na sociedade. A relação entre direitos sociais e democracia pode ser percebida através de um exemplo simples. Formalmente, duas pessoas podem possuir exatamente o mesmo direito ao voto. Contudo, se uma possui elevado nível educacional, acesso a diversas fontes de informação e segurança econômica, enquanto outra enfrenta analfabetismo, insegurança alimentar ou condições extremamente precárias de trabalho, suas possibilidades concretas de participação política são bastante diferentes. Surge, portanto, uma distinção fundamental entre igualdade formal e igualdade substantiva. A igualdade formal estabelece que todos possuem os mesmos direitos perante a lei. A igualdade substantiva procura compreender em que medida as condições sociais permitem que esses direitos sejam realmente exercidos. Isso não significa que uma democracia precise eliminar todas as desigualdades econômicas para existir. Significa, porém, que desigualdades extremas podem transformar-se em desigualdades de poder, comprometendo a própria cidadania. Grupos economicamente privilegiados podem possuir maior capacidade de financiar organizações, influenciar debates públicos, contratar especialistas, acessar instituições e fazer suas demandas serem ouvidas. A cidadania democrática exige, assim, uma combinação entre liberdade e participação, mas também determinadas condições sociais que tornem ambas efetivas. A essa estrutura foram progressivamente acrescentados os direitos humanos, especialmente depois das experiências das guerras mundiais, dos regimes totalitários e dos genocídios do século XX, ganhou força a ideia de que determinados direitos não deveriam depender exclusivamente da decisão de cada Estado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 tornou-se um marco dessa concepção. A ideia fundamental é que certas garantias decorrem da própria dignidade humana. Nesse sentido, o indivíduo não deve estar completamente subordinado à vontade do governo, mesmo quando esse governo afirma possuir apoio popular. Essa questão é particularmente importante porque demonstra que democracia não pode ser reduzida ao governo da maioria. Uma maioria eleitoral não deveria poder eliminar arbitrariamente os direitos fundamentais de uma minoria. Democracias constitucionais procuram justamente combinar soberania popular com limites jurídicos ao exercício do poder. Isso significa que direitos fundamentais funcionam simultaneamente como condição e limite da democracia. São condição porque tornam possível a participação livre, e são limite porque impedem, ao menos idealmente, que maiorias ou governos destruam determinadas garantias básicas. Nesse contexto, o Estado possui responsabilidades decisivas. A primeira delas consiste em respeitar os próprios direitos. Um governo não deve prender arbitrariamente seus críticos, censurar opiniões legítimas ou impedir organizações políticas simplesmente porque discordam de seus objetivos. Mas a responsabilidade estatal não se limita a uma atitude passiva. O Estado também deve proteger direitos contra violações praticadas por terceiros. Para isso, existem tribunais, sistemas de justiça, instituições fiscalizadoras e mecanismos administrativos. Existe ainda uma terceira dimensão. Determinados direitos exigem políticas públicas para serem efetivamente realizados. O direito à educação, por exemplo, depende da existência de escolas, professores e recursos públicos. O direito à saúde exige sistemas e instituições capazes de oferecer atendimento. Os direitos sociais demonstram, portanto, que garantir cidadania frequentemente exige ação positiva do poder público. Por essa razão, instituições democráticas não se limitam ao poder executivo ou aos parlamentos.
Tribunais independentes, órgãos de fiscalização, imprensa livre, universidades, organizações da sociedade civil e outras instituições desempenham papéis importantes na manutenção de uma sociedade democrática. Entretanto, seria inadequado considerar a cidadania apenas como algo concedido ou administrado pelo Estado. A sociedade civil também possui importância fundamental. Sindicatos, associações profissionais, movimentos sociais, organizações comunitárias, grupos religiosos, organizações não governamentais e outras formas associativas permitem que indivíduos se organizem coletivamente. A democracia, nesse sentido, ocorre não apenas durante as eleições. Ela também se manifesta em debates públicos, manifestações, movimentos sociais, sindicatos, associações, conselhos, campanhas, partidos e diferentes formas de mobilização coletiva. Essa perspectiva amplia significativamente o conceito de participação política. O voto continua sendo fundamental, mas representa apenas uma de suas modalidades. Um cidadão pode participar da vida democrática ao votar, filiar-se a um partido, organizar uma associação de bairro, participar de um sindicato, manifestar-se publicamente, apresentar reivindicações às autoridades ou mobilizar-se através de movimentos sociais. Nas últimas décadas, as tecnologias digitais acrescentaram novas possibilidades. Redes sociais e plataformas digitais permitem organizar campanhas e manifestações, divulgar denúncias e conectar indivíduos geograficamente distantes. Ao mesmo tempo, introduzem novos problemas, como desinformação, a manipulação algorítmica, vigilância, polarização e concentração do poder comunicacional em grandes plataformas. A cidadania contemporânea, portanto, desenvolve-se simultaneamente em espaços institucionais, sociais e digitais. Entretanto, diversos processos podem limitar profundamente essa cidadania. Um deles é a desigualdade social. Grandes diferenças de renda, patrimônio e educação podem produzir enormes diferenças na capacidade de influenciar decisões políticas. A exclusão social apresenta problema semelhante. Pessoas que vivem em condições de extrema precariedade podem possuir direitos formalmente reconhecidos, mas encontrar enormes obstáculos para exercê-los. Por isso, a existência jurídica de um direito não garante automaticamente sua efetividade. A discriminação constitui outra limitação. Mesmo quando a legislação estabelece igualdade formal, práticas sociais podem produzir tratamentos desiguais relacionados a gênero, raça, etnia, origem social, religião, deficiência ou outras características. A história das democracias modernas demonstra repetidamente que a universalidade jurídica da cidadania frequentemente coexistiu com exclusões concretas. Esse paradoxo é fundamental. Sociedades podem proclamar que todos são cidadãos, enquanto determinados grupos encontram maiores obstáculos para exercer justamente os direitos que definem essa cidadania. Os movimentos pelos direitos civis, movimentos feministas, organizações de trabalhadores e diversas outras mobilizações históricas procuraram justamente reduzir a distância entre direitos declarados e direitos efetivamente exercidos. O autoritarismo, por sua vez, representa uma ameaça particularmente direta. Regimes autoritários tendem a limitar pluralismo político, liberdade de expressão, organização partidária, independência das instituições e capacidade de contestação dos governantes. Em situações mais extremas, direitos civis e políticos podem ser sistematicamente suspensos. Contudo, a deterioração democrática nem sempre ocorre através de uma ruptura abrupta. Instituições podem ser progressivamente enfraquecidas por concentração de poder, restrições à imprensa, perseguição de opositores, enfraquecimento dos mecanismos de fiscalização ou erosão da independência institucional. Por isso, a democracia depende não somente da existência formal de instituições, mas do respeito às regras, garantias e práticas que permitem a competição política e a participação cidadã. Existe ainda uma relação importante entre cidadania e conflito social. A democracia não significa ausência de conflitos. Sociedades modernas possuem interesses divergentes relacionados a trabalho, propriedade, tributação, costumes, religião, identidade, políticas sociais e inúmeras outras questões. Uma das características da democracia consiste justamente em criar mecanismos através dos quais esses conflitos possam ser expressos e negociados sem que o adversário precise ser eliminado. Nesse sentido, partidos, eleições, parlamentos, sindicatos, manifestações e movimentos sociais funcionam como mecanismos de institucionalização do conflito.
A divergência deixa de ser necessariamente uma ameaça à sociedade e passa a constituir parte legítima da vida política. É possível compreender assim a democracia contemporânea como resultado da articulação de diferentes dimensões. Os direitos civis garantem uma esfera de liberdade. Os direitos políticos permitem participar da formação do poder. Os direitos sociais procuram oferecer condições mínimas para que essa participação seja efetiva. E os direitos humanos estabelecem determinadas garantias fundamentais relacionadas à dignidade da pessoa. A cidadania representa justamente o ponto de encontro dessas dimensões. Ser cidadão não significa apenas possuir um documento, uma nacionalidade ou o direito de votar. Significa poder exercer direitos, participar da vida coletiva, reivindicar proteção institucional e também reconhecer direitos equivalentes aos demais membros da sociedade. Por isso, existe uma diferença fundamental entre cidadania formal e cidadania efetiva. Uma pessoa pode ser juridicamente cidadã e ainda assim experimentar condições sociais que dificultem profundamente o exercício de seus direitos. A sociologia preocupa-se especialmente com essa distância entre aquilo que a legislação promete e aquilo que os indivíduos realmente conseguem realizar. Direitos, cidadania e democracia devem, portanto, ser compreendidos como conquistas históricas permanentemente sujeitas a disputas, ampliações e retrocessos. A democracia não está plenamente realizada apenas porque existem eleições, assim como a cidadania não está plenamente garantida apenas porque determinados direitos aparecem escritos em uma Constituição. Uma democracia efetiva depende da existência simultânea de liberdades civis, participação política, pluralismo, instituições capazes de limitar o poder, proteção dos direitos humanos e condições sociais que permitam aos indivíduos exercer esses direitos concretamente. Quanto maior a distância entre direitos formais e possibilidades reais de exercê-los, mais limitada se torna a cidadania. Inversamente, quando direitos são ampliados, instituições são fortalecidas e diferentes grupos conseguem participar da vida pública, a cidadania tende a tornar-se mais substantiva. Desse modo, a democracia pode ser entendida não apenas como uma forma de escolher governantes, mas como uma forma de organização da vida coletiva baseada no reconhecimento do cidadão como sujeito de direitos e participante legítimo do poder. É justamente a tensão permanente entre igualdade jurídica e desigualdade social, autoridade estatal e liberdade individual, decisão da maioria e proteção das minorias, é a representação e participação direta que torna a relação entre democracia, direitos e cidadania um dos problemas fundamentais das sociedades modernas e contemporâneas. Os movimentos sociais são formas de ação coletiva por meio das quais grupos organizados procuram defender interesses, conquistar direitos, transformar instituições, modificar valores ou resistir a mudanças consideradas prejudiciais. Eles surgem quando determinados indivíduos percebem que problemas aparentemente particulares, baixos salários, discriminação, perda de terras, exclusão política ou degradação ambiental, possuem causas coletivas e, por isso, exigem respostas também coletivas. Sociologicamente, os movimentos sociais ocupam uma posição intermediária entre ações espontâneas de revolta e organizações políticas formalizadas, como partidos e órgãos estatais. Podem apresentar diferentes níveis de institucionalização, duração, liderança e abrangência, mas compartilham a capacidade de transformar insatisfações dispersas em reivindicações públicas. Embora rebeliões populares, levantes camponeses, resistências escravas e conflitos religiosos tenham existido desde a antiguidade, os movimentos sociais modernos desenvolveram-se principalmente a partir das grandes transformações ocorridas entre os séculos XVIII e XIX. A expansão do capitalismo, a industrialização, a urbanização, a formação dos estados nacionais e a difusão dos ideais de liberdade, igualdade e cidadania criaram novas condições para a mobilização coletiva. A concentração populacional nas cidades, o crescimento dos meios de comunicação e a ampliação gradual da esfera pública permitiram que pessoas submetidas a experiências semelhantes se reconhecessem como integrantes de um grupo e elaborassem reivindicações comuns. A própria ideia moderna de movimento social está relacionada à consolidação de uma sociedade na qual a ordem existente passa a ser percebida como transformável pela ação humana.
Em sociedades fortemente tradicionais, desigualdades e hierarquias podiam ser entendidas como naturais, religiosas ou imutáveis. As revoluções modernas difundiram a concepção de que leis, governos e instituições resultavam de relações históricas e poderiam, portanto, ser modificados. A ação coletiva passou a ser concebida não apenas como revolta contra uma autoridade específica, mas como instrumento legítimo de transformação social. Entre os movimentos sociais considerados clássicos, o movimento operário ocupa posição central. A Revolução Industrial produziu uma nova classe de trabalhadores assalariados, submetidos a longas jornadas, baixos salários, instabilidade e condições precárias de vida. Inicialmente, muitas reações foram locais e espontâneas. Trabalhadores protestavam contra reduções salariais, destruíam máquinas ou realizavam motins por alimentos. Progressivamente, porém, essas ações deram origem a formas mais estáveis de organização, como associações de auxílio mútuo, sindicatos, cooperativas e partidos políticos. O movimento operário transformou profundamente a política moderna. Greves, manifestações e negociações coletivas contribuíram para a conquista de limites à jornada de trabalho, regulamentação do trabalho infantil, descanso semanal, proteção contra acidentes e reconhecimento do direito de associação. Em muitos países, organizações operárias também participaram da ampliação do sufrágio e da construção dos direitos sociais. Dessa forma, reivindicações inicialmente econômicas tornaram-se lutas políticas pela cidadania. Karl Marx e Friedrich Engels interpretaram o movimento operário a partir do conflito entre classes sociais. Para eles, a concentração dos trabalhadores nas fábricas criava não apenas exploração, mas também possibilidades de organização e consciência coletiva. Um conjunto de indivíduos submetidos a condições semelhantes poderia transformar-se em classe politicamente organizada. A luta econômica por salários e jornadas poderia, em determinadas circunstâncias, desenvolver-se em contestação ao próprio sistema capitalista. Entretanto, o movimento operário nunca constituiu uma unidade homogênea. Correntes socialistas, anarquistas, comunistas, social-democratas e sindicalistas defenderam estratégias distintas. Algumas buscavam a revolução e a superação do capitalismo. Outras concentravam-se em reformas graduais, negociação coletiva e participação eleitoral. Essa diversidade demonstra que movimentos sociais são espaços internos de debate, conflito e disputa por projetos políticos. Os movimentos camponeses também possuem uma longa trajetória histórica. Em diferentes sociedades, populações rurais mobilizaram-se contra impostos, obrigações servis, concentração fundiária, expulsão de terras e exploração por proprietários ou agentes estatais. Alguns movimentos apresentaram características religiosas ou comunitárias, outros assumiram programas de reforma agrária ou revolução social. A sociologia, durante muito tempo, tratou os camponeses como grupos relativamente tradicionais e pouco propensos à organização política moderna. Contudo, diferentes experiências históricas demonstraram que comunidades rurais podem desenvolver formas sofisticadas de resistência. Redes de solidariedade local, identidades comunitárias, memória de injustiças e vínculos com partidos ou organizações religiosas podem servir de base à mobilização. Nas sociedades contemporâneas, movimentos camponeses frequentemente articulam reivindicações relacionadas à terra, produção agrícola, segurança alimentar, preservação ambiental e direitos territoriais. Os movimentos abolicionistas constituem outro exemplo fundamental. A escravidão foi combatida por meio de resistências cotidianas, fugas, revoltas, comunidades formadas por escravizados fugitivos, ações judiciais, campanhas públicas e organizações políticas. O abolicionismo demonstra que movimentos sociais podem combinar a atuação dos próprios grupos oprimidos com alianças mais amplas envolvendo intelectuais, religiosos, jornalistas, políticos e setores urbanos. A abolição jurídica da escravidão, contudo, não eliminou as hierarquias raciais produzidas durante séculos. Por isso, os movimentos abolicionistas foram historicamente sucedidos ou complementados por movimentos antirracistas, que passaram a lutar contra a segregação, discriminação, violência e desigualdade. Esses movimentos demonstraram que a igualdade perante a lei não garante automaticamente igualdade social. A cidadania formal pode coexistir com exclusões concretas do mercado de trabalho, da educação, da moradia e da representação política. Os movimentos feministas apresentam trajetória igualmente longa e diversificada.
Desde as revoluções modernas, mulheres contestaram a contradição entre discursos universais sobre liberdade e sua exclusão da cidadania. Nos séculos XIX e XX, movimentos sufragistas concentraram-se no direito ao voto, à educação, à propriedade e ao trabalho. Posteriormente, as pautas feministas ampliaram-se para incluir relações familiares, divisão sexual do trabalho, violência, sexualidade, direitos reprodutivos e representação política. A célebre ideia de que o pessoal é político sintetizou uma mudança importante. Problemas anteriormente tratados como assuntos privados, violência doméstica, desigualdade nas tarefas familiares ou restrições à autonomia feminina passaram a ser compreendidos como relações sociais e políticas. O feminismo, dessa maneira, ampliou a própria definição de poder, mostrando que ele não se encontra somente no Estado ou nas empresas, mas também nas práticas cotidianas, nas relações familiares e nos padrões culturais. Os movimentos estudantis, por sua vez, adquiriram grande relevância no século XX. A expansão das universidades reuniu jovens em espaços de formação intelectual, sociabilidade e debate político. Em diferentes momentos, estudantes mobilizaram-se em defesa da educação pública, da democratização universitária, das liberdades políticas e de transformações sociais mais amplas. Esses movimentos frequentemente desempenharam um papel importante em contextos autoritários, pois universidades podiam funcionar como espaços de crítica e circulação de ideias. A partir da segunda metade do século XX, ganhou força a expressão novos movimentos sociais. Ela foi utilizada para distinguir certas mobilizações contemporâneas dos movimentos considerados clássicos, principalmente aqueles organizados em torno do trabalho e da classe social. Feminismo, ambientalismo, movimentos antirracistas, pacifistas, indígenas, de direitos humanos de diferentes identidades, passaram a ocupar lugar cada vez mais importante. A distinção, contudo, não significa que os novos movimentos tenham substituído os antigos. As desigualdades de classe e os conflitos trabalhistas continuam presentes. O que ocorreu foi uma ampliação das pautas e dos sujeitos políticos. Questões relacionadas à cultura, identidade, reconhecimento, meio ambiente, gênero, raça, território e modos de vida passaram a ser tratadas como problemas centrais da vida pública. Esses movimentos mostraram que os conflitos sociais não podem ser reduzidos exclusivamente à oposição entre capital e trabalho. Uma pessoa pode ocupar simultaneamente diferentes posições sociais e experimentar desigualdades relacionadas à classe, gênero, raça, etnia, território ou deficiência. A análise contemporânea passou assim a considerar a interação entre diferentes formas de desigualdade e dominação. Os novos movimentos sociais também transformaram as formas de organização. Muitos deles desconfiam de estruturas excessivamente centralizadas, lideranças permanentes e hierarquias rígidas. Em seu lugar, podem adotar redes flexíveis, assembleias, coletivos, fóruns e coordenações temporárias. Essa horizontalidade busca ampliar a participação e evitar que a organização reproduza internamente as formas de poder que pretende combater. Entretanto, organizações horizontais também enfrentam dificuldades. A ausência de lideranças formais não elimina necessariamente as desigualdades internas. Pessoas com maior experiência, visibilidade ou acesso a recursos podem exercer influência sem assumir responsabilidade institucional clara. Além disso, movimentos descentralizados podem encontrar dificuldades para manter continuidade, definir estratégias e negociar com governos. Os movimentos ambientalistas ilustram várias características dessas novas mobilizações. Eles surgiram a partir da percepção de que o crescimento econômico e tecnológico pode produzir degradação ambiental, esgotamento de recursos e riscos coletivos. Suas pautas incluem preservação de ecossistemas, combate à poluição, mudanças nos padrões de consumo e defesa de modelos sustentáveis de desenvolvimento. O ambientalismo modificou a política ao introduzir interesses que ultrapassam fronteiras nacionais e gerações presentes. A degradação de rios, florestas ou da atmosfera não respeita limites territoriais. Além disso, decisões atuais podem afetar pessoas que ainda não nasceram. A questão ambiental amplia, portanto, a noção de responsabilidade política no espaço e no tempo. Os movimentos indígenas também adquiriram crescente visibilidade. Suas reivindicações frequentemente envolvem reconhecimento cultural, demarcação territorial, autonomia política, preservação de línguas e proteção contra atividades econômicas destrutivas.
Esses movimentos questionam concepções tradicionais de cidadania baseadas na assimilação cultural. Em vez de exigir que todos abandonem suas diferenças para integrar a comunidade nacional, defendem o direito de participar politicamente, mantendo identidades, instituições e modos de vida próprios. Essa transformação está relacionada à passagem de uma política fundada apenas na igualdade abstrata para uma política que também valoriza o reconhecimento das diferenças. A igualdade democrática não precisa significar homogeneização. Pode exigir tratamentos diferenciados para proteger grupos historicamente vulneráveis e assegurar condições reais de participação. Diferentes teorias sociológicas procuram explicar como os movimentos sociais surgem e se desenvolvem. As abordagens inspiradas no marxismo enfatizam conflitos estruturais e desigualdades. As teorias da mobilização de recursos destacam que a insatisfação sozinha não basta. Para construir um movimento duradouro, são necessários recursos como lideranças, dinheiro, redes de comunicação, organizações e conhecimentos técnicos. As teorias das oportunidades políticas observam que movimentos possuem maiores chances de crescer quando o sistema político apresenta divisões entre elites, canais institucionais acessíveis ou redução da repressão. Estados relativamente abertos podem permitir que reivindicações sejam encaminhadas por eleições, tribunais ou negociações. Estados autoritários tendem a restringir essas possibilidades, embora a repressão também possa provocar novas resistências. Outras abordagens valorizam os processos de construção de significados. Um movimento precisa interpretar a realidade, identificar uma injustiça, atribuir responsabilidades e apresentar possibilidades de ação. Esse processo é chamado, em algumas teorias, de enquadramento interpretativo. Não basta que um problema exista objetivamente, ele precisa ser reconhecido socialmente como injusto e modificável. As formas de ação dos movimentos são variadas. Incluem greves, marchas, ocupações, boicotes, petições, desobediência civil, campanhas eleitorais, ações judiciais, produção cultural e mobilização digital. A escolha depende dos objetivos, dos recursos disponíveis e do contexto político. Algumas estratégias buscam pressionar instituições existentes, outras procuram criar alternativas. Cooperativas, escolas comunitárias, redes de solidariedade e experiências autogestionárias representam tentativas de transformar relações sociais no próprio cotidiano. Os movimentos sociais, portanto, não atuam apenas através do protesto. Também podem produzir conhecimentos, identidades e novas formas de convivência. A relação entre movimentos sociais e Estado é ambivalente. Os movimentos podem enfrentar o Estado, pressioná-lo ou colaborar com ele. Muitas reivindicações procuram transformar-se em leis, políticas públicas e direitos institucionalizados. Ao conseguir esse objetivo, o movimento obtém uma conquista importante, mas pode enfrentar o risco de burocratização e redução de sua autonomia. A institucionalização não deve ser entendida simplesmente como fracasso. Direitos trabalhistas, políticas sociais e mecanismos de proteção ambiental resultaram, em grande parte, da incorporação institucional de reivindicações coletivas. O desafio consiste em transformar demandas em políticas públicas, sem eliminar a capacidade crítica e mobilizadora dos movimentos. Na democracia, os movimentos sociais desempenham função fundamental, porque ampliam a participação para além das eleições. Eles permitem que grupos pouco representados tornem suas demandas visíveis, contestem decisões e pressionem governos. Nesse sentido, os movimentos podem aprofundar a democracia ao aproximar instituições das experiências concretas da população. Entretanto, nem toda mobilização coletiva é necessariamente democrática ou igualitária. Também existem movimentos autoritários, excludentes e contrários aos direitos de determinados grupos. A sociologia não define um movimento como progressista apenas por ser coletivo. É necessário avaliar seus objetivos, métodos e efeitos sobre a cidadania. A globalização transformou profundamente a ação coletiva. Empresas, mercados, problemas ambientais e redes de comunicação passaram a operar em escala transnacional. Como consequência, muitos movimentos também ultrapassaram fronteiras nacionais. Organizações de direitos humanos, redes ambientalistas, movimentos indígenas e campanhas trabalhistas conectam grupos situados em diferentes países. Essa transnacionalização permite compartilhar informações, recursos e estratégias. Uma denúncia local pode alcançar organismos internacionais e receber apoio de organizações estrangeiras.
Ao mesmo tempo, os movimentos precisam lidar com instituições globais complexas e com adversários econômicos que possuem recursos muito superiores. Os meios de comunicação tradicionais sempre foram importantes para a visibilidade dos movimentos. Jornais, rádio e televisão podiam divulgar protestos ou, ao contrário, ignorá-los e criminalizá-los. A relação com a imprensa tornou-se, assim, parte fundamental da disputa política. O movimento precisa não apenas agir, mas também disputar a interpretação pública de suas ações. As redes sociais digitais modificaram essa dinâmica. Elas reduziram custos de comunicação, permitiram convocar manifestações rapidamente e facilitaram a circulação de imagens, relatos e denúncias. Pessoas sem acesso direto aos grandes meios de comunicação passaram a produzir seus próprios conteúdos e alcançar públicos amplos. No entanto, a mobilização digital apresenta limites. O apoio expresso por curtidas, compartilhamentos ou assinaturas virtuais nem sempre se transforma em organização duradoura. Redes digitais podem favorecer ações rápidas, mas também dispersas e efêmeras. Além disso, plataformas são controladas por empresas privadas, cujos algoritmos determinam quais conteúdos recebem maior visibilidade. Essas redes também criaram problemas relacionados à desinformação, polarização e vigilância. Governos e empresas podem monitorar ativistas, identificar lideranças e manipular fluxos de informação. A tecnologia digital, portanto, não é naturalmente libertadora nem autoritária. Seus efeitos dependem das relações políticas e econômicas nas quais está inserida. Outro aspecto importante é que as redes sociais favorecem a formação de comunidades baseadas em experiências e identidades compartilhadas. Pessoas que antes viviam isoladamente determinadas formas de discriminação podem reconhecer padrões coletivos e organizar campanhas. Nesse sentido, o ambiente digital contribui para transformar experiências pessoais em questões públicas. A emergência dos novos movimentos sociais também modificou a própria ideia de cidadania. A cidadania deixou de ser compreendida apenas como posse de direitos individuais e participação eleitoral. Passou a incluir demandas por reconhecimento, respeito à diversidade, acesso aos espaços públicos, autonomia sobre o corpo e proteção dos modos de vida. Esse processo revela uma tensão entre igualdade e diferença. Os movimentos reivindicam igualdade de direitos, mas também exigem que diferenças culturais e identitárias sejam respeitadas. A democracia contemporânea precisa, sim, encontrar formas de construir um espaço político comum sem apagar a pluralidade social. Os movimentos sociais não devem ser compreendidos apenas pelos resultados imediatos que alcançam. Uma mobilização pode não conquistar determinada lei e, ainda assim, transformar a linguagem pública, modificar valores e formar novas gerações de ativistas. Muitas mudanças culturais precedem mudanças jurídicas. Temas antes considerados privados ou irrelevantes podem tornar-se problemas reconhecidos pela sociedade. Ao longo da história, portanto, os movimentos sociais passaram de formas locais e fragmentadas de resistência para organizações nacionais e transnacionais capazes de disputar instituições, direitos e significados culturais. Os movimentos operários e camponeses colocaram no centro da política as desigualdades de classe e propriedade. Movimentos abolicionistas e antirracistas desafiaram sistemas de escravidão e hierarquias raciais. O feminismo revelou relações de poder presentes na vida privada. Movimentos ambientalistas e indígenas ampliaram a discussão sobre território, desenvolvimento e direitos coletivos. Os chamados novos movimentos sociais não eliminaram as lutas anteriores, mas ampliaram o campo da ação política. Eles demonstraram que a transformação social ocorre tanto na economia e no Estado, quanto na cultura, na identidade, no cotidiano e nas relações interpessoais. Também introduziram formas de organização mais descentralizadas e redes de mobilização que atravessam fronteiras. Em síntese, os movimentos sociais constituem uma dimensão essencial das sociedades modernas e contemporâneas porque transformam necessidades e injustiças em demandas públicas. Eles atuam como mediadores entre indivíduos, sociedade civil e Estado, pressionando instituições e produzindo novas formas de cidadania. Sua importância para a democracia reside na capacidade de dar voz a grupos subrepresentados, renovar debates e ampliar direitos. Contudo, sua eficácia depende da capacidade de combinar mobilização, organização duradoura, construção de alianças e participação institucional. A história dos movimentos sociais mostra, assim,
que a cidadania não é apenas um conjunto de direitos concedidos pelo Estado, mas uma construção permanentemente disputada pela ação coletiva.